Olá pessoal, está começando o Empreender aqui na Rede Sim. Hoje nosso Empreender vai dar uma curvazinha, mudar um pouquinho o foco do empreendedorismo, mas nós vamos falar com uma pessoa muito especial. Eu tenho muita honra de tê-lo aqui conosco, o nosso convidado. Nós vamos falar de empreender almas hoje. Comigo aqui hoje no programa, Padre Maurício. Padre Maurício, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui batendo esse papo conosco. Prazer, Marcelo, prazer a todos. É muito bom quando você disse empreendedor e aqui nós lembramos da alma. Ora, vou só dar uma primeira dica. Se não tiver cura da alma, o empreendimento da alma, é muito complicado você compreender a verdadeira felicidade. Aí, ó, já começamos, né? Né? Padre, nascido em Pintada. Com muito prazer. Aliás, Marcelo, eu tenho dito isso mesmo em outros fora do Brasil, né? Quando estava lá em Roma, na escola, na faculdade, cada um se apresentava. E eu sempre me apresentei Córrego da Pintada. Alguém dizia assim, mas aonde está isso? Não, isso é o município de Linhares, mas não está no mapa. Não está no mapa de vocês, mas está na minha alma. Tá na minha então alma. A gente tem esta nossa origem, né, Pintada. Era município de Linhares, lá do ano 60, sou 22 de outubro, né? Estou entrando daqui a pouquinho. 22 de outubro, daqui a pouquinho, então, mais um exatamente, aniversário. 60 anos, com muita alegria. Agora eu também vou receber aquela carteirinha do idoso e tal. Então é muita alegria falar assim da minha Pintada. Hoje é município de Valério. Ah, é de Valério hoje, né? Hoje é município de Valério. E os pais são da onde? Meus pais vieram de Inconha, o meu pai, né? Fez agora 91, tem um mês que nos deixou. A minha mãe vem lá do Bar do Triunfo. E aí eles foram para Graçaranha, né, município lá ainda de Colatina, e casaram em 1950. Então fizeram agora 71 anos de casamento. Eu tenho 8 irmãs e mais 3 irmãos. Família grande, né? É um família time. tradicional, né? Italiana, Fornaciari. Fornaciari com cordeiro, né? Misturando português com italiano. Que veio de lá. E aí seu pai veio parar em Pintada. Pintada, exatamente. Ali que nós crescemos, ali ele permaneceu até 1983, quando foi para o Pará. Minha irmã já estava lá, ele foi para lá, ficou encantado, né? E aí vendeu aqui, foi para lá, já está lá, mora lá, né? Está lá ainda? Está lá, vivendo lá há mais de 35 anos. E o padre estudava aqui em Linhares ou o padre também chegou aí para o Pará? Não, quando eles foram, eu estava indo para Vitória, eu aqui sou de Linhares, eu estudei no estadual, né, fiz minha parte de estudo aqui, e em 83 eu fui para Vitória, para o estudo da filosofia e teologia, e terminei em 89, onde eu fui ordenado aqui. Sim, mas em 89 você já tinha 29. 29. Mas vamos pensar um pouquinho antes. Como é que surgiu essa vocação? Podemos chamar que padre é vocação? É vocação. Vocação. É vocação. Né? Não só padre, mas, por exemplo, o casamento também, a mãe, pai, né? Vocação é uma coisa muito bonita, muito bela. É muito belo quando você se depara com um vocacionado, porque o vocacionado, ele tem amor no fazer. Você inclusive faz propaganda, você vai lá, até paga um cara, você fica até a maneira da acolhida, ele faz com aquela alma, e aí a gente fica até encantado. Então, a vocação, ela vai surgindo desde a família, né? A gente vai crescendo, vendo, acompanhando a vida da comunidade. É claro que eu tinha algumas coisas, né? Eu tinha 3 coisas assim. Eu pensava no futebol, porque meu pai e tal, a gente tinha toda uma veia também para o futebol. E aí vim aqui para Linhares, joguei na época no América, depois no campeonato de amador e tal. E política no sentido pleno da palavra, porque eu sou de uma época do Senatílio Perim, das pessoas do MDB, meu pai Arena, meu tio. Então a gente cresceu, era muito salutar, era muito bonito, era uma disputa. E a gente vibrava, né? E a gente crescia com essa disputa boa, no bom sentido. Então, tanto é que em 2006 fui candidato a deputado federal. E aí, com tudo isto, eu cheguei em Linhares na época da enchente. Não sei se você estava... Sim, estava aqui. Então, aquilo me tocou profundamente.
porque na enchente de 79, os mais novatos talvez não tenham consciência, foi um show de solidariedade. O padre Duque está aí hoje também aqui, o povo salva o povo, né? Foi muito interessante, aquilo me tocou muito, eu estava com 19 anos, em 79. Sim. Então eu falei, nossa, mas que coisa... Para mim não tocou tanto, seu padre, porque nós temos um pouquinho de diferença. Eu tinha 9. 9. Eu gostava de ver o caminho para você. Eu tava vendo os helicópteros, porque aí chegavam os helicópteros pátio ali. do exército, né? No pátio ali, próximo da igreja também. No pátio da igreja. No pátio da igreja, a gente vinha para ver os helicópteros. Eu tinha 9 anos nessa época. E acompanhei a enchente. Mas antes disso, padre, caiu lá no futebol. Sim, porque isto estava como diz, no sangue, né? O futebol. E era bom jogador? Sim, porque na minha época, eu diria o seguinte, que na época a gente tinha chamado ponta. Né? Eu sou daquele futebol 4-3-3. Né? E o ponta tinha valor. E eu me especializei ali. Não que eu era o melhor jogador. No meio do campo, eu lembro aqui alguns bons jogadores aqui, no meio de campo tinha mais gente, né? Mas nas pontas, e como eu fiquei sempre jogando camisa 7, ponta direita, e aí havia, era para abrir o jogo, né? Só que às vezes eu ficava chateado, porque quando eu jogava fora, jogava com 3-4-2, jogava aí, eu ia para o banco, né? Treinava a semana toda, aquilo me deixava... Porque realmente o futebol... Aí depois dali, eu tive a oportunidade de fazer teste, mas eu me deparei com um problema realmente de vista, não tinha nem leite da época. Aí quando fiz o teste, à noite não tinha como. Mas foi tudo é graça, tudo é bênção, né? Tudo é graça, tudo é bênção. Então o futebol foi até... Fui até 19 anos. 19, 20, 21. Aí eu desisti em termos de seguir a carreira, né? Mas nunca deixei de jogar. E sempre aqui em Roma, eu era técnico lá, nós conseguimos ser campeão, porque em Roma tinha chamado o campeonato dos colégios, né? Brasileiro, espanhol, italiano, argentino, africano. E esse torneio até hoje. Então eu sempre estive ali. Eu era técnico, eu jogava. E a gente conseguiu, aqui em Linhares mesmo, eu tinha terça e sexta, 6 horas da manhã, né? Só que agora, ainda está na minha cabeça, diz que tem um campeonato aí com 60 anos, olha, quem sabe que eu ainda quero... Olha o joelho, hein? Mas lá, quando eu estava em Novo Brasil, tem um campeonato lá em Novo Brasil, e era engraçado, porque lá a cultura italiana, eu jogava na ponta direita, e então aqueles italianos dizem, nossa, é um padre, e ele, aquela expressão assim, ele é um diabo na bola, aquela expressão brincando assim, para dizer. E aí eu ficava, e daqui a pouco eles começaram a ter que me marcar, porque eles, o padre jogando bola, né, assim, tem aquela história, né? O padre está jogando bola, olha gente, o padre, antes de tudo, um ser humano como você, um homem que tem também... sonho e tenho essa paixão de servir, né, uma comunidade como eu. Sou de Linhares, então eu tenho assim, uma alegria muito grande. Já estou nessa cidade há mais de 20 anos, né, como padre. Como padre, sim. E a família incentivou o celibato? A princípio, a minha mãe muito religiosa, minha mãe sempre foi muito religiosa, né? Meu pai esperava um pouco na área da política, até do futebol, mas logo em seguida... Todos meus irmãos, todos nós que vivíamos em comunidade, o apoio foi total. E namorada, normal, como todo ser humano, até achava que eu iria me casar, porque tive um namoro também, mas aí depois a gente vai fazendo uma escolha, né, Marcelo? Sim. A vida é uma escolha. Eu sempre digo o seguinte, o problema não é a escolha, é dar conta da escolha que você fez. Assim, quando você escolheu o casamento, outro escolheu a não casar... Então, a questão da renúncia, ela está dentro do projeto do amor. Você passou 2 anos na Itália, você falou? Ah, não, eu fui, estudei, passei lá os 7 anos, aí me ordenei sacerdote padre, dia 8 de dezembro de 1989. Então vai ser 31 anos, aqui no ginásio de esporte, eu, o padre Celésio, nós juntos. Depois, então, fui para a paróquia, Novo Brasil, São Domingos, trabalhando lá. De domingo, então, a minha túnica, as minhas coisas de padre, mas dentro do carro a chuteira, 2 pares de chuteira. Porque uma das coisas que eu perguntei lá na época,
se eu podia continuar jogando futebol, porque ele dizia o seguinte, que padre não pode isso, não pode aquilo, não sei o que e tal. Eu falei, bom, eu sou jovem, eu quero saber. Aí o que... Não, então o futebol, por exemplo, sempre me acompanhou. A pessoa me deu uma pegada e depois eu também dei uma pegada. Eu falei, mas o senhor é padre? Eu falei, não, aqui dentro não, você não me alisa. Quer dizer, é para dizer assim que... Então, para dizer que a gente pode continuar a ter uma vida normal. Isso é muito importante. Eu acho que todos que estão em casa nos assistindo, é muito gostoso um bate-papo desse, aberto, franco, né, padre? Porque a gente passa a conhecer um pouco mais da sua vida. E aqui no Empreender, nós agora vamos dar um pulinho para a gente fazer um intervalo, nós vamos chamar os nossos comerciais e eu vou deixar uma pergunta para o padre. Lucro é pecado? Depois dos comerciais você responde. Estamos de volta, nosso rápido intervalo, o bate-papo de hoje do Empreender, a gente mudando um pouquinho o foco do programa, mas falando de empreendedorismo, conhecendo um pouquinho mais do Padre Maurício, nosso empreendedor de almas. Padre, no primeiro bloco eu fiz uma pergunta, mas só responde daqui a pouquinho, porque o senhor passou uma temporada na Itália, né? E qual é esse engrandecimento da Itália? Ali o senhor visitou vários países, o senhor esteve lá na Turquia, em Cairo, né? Visitou todas aquelas passagens de Jesus, eu acho isso fantástico, é um lugar que eu ainda quero conhecer, porque acredito que a espiritualidade nesse local deve ser... A história, muito, né, Marcelo? A história, eu gosto muito de história. Eu também, sou fã de história. E, pois é, então em 97 eu fui convidado, o bispo me convidou para que eu já tinha assim uma certa presença na área da família. Por isso eu tenho até um programa aqui, A Hora da Família. Porque como eu tive uma família, eu falo igreja doméstica, que nós completamos agora 71 anos do casamento dos meus pais, então eu sempre acreditei que a família é a base de tudo, não temos outro plano para a formação do ser humano, né? E eu não estou falando de família perfeita não, estou falando de família cristã, né? Porque família perfeita é a família de Nazaré, Jesus e José e Maria. Pois bem, então em 97, quando eu fui convidado para ir para Roma, em agosto, né, as aulas lá em outubro, para mim foi um grande susto, porque eu pensava assim, bom, mas é que da pintada, a gente vem de uma família grande, a gente começa a colocar as dificuldades primeiro. Acho que no empreendedorismo, isso é um negócio, você começa, isso é até normal, as minhas fraquezas, mas tem que lembrar das forças. Fraqueza, força e fraqueza para chegar ao equilíbrio. E como eu sou um empreendedor nato, assim, eu não tenho muita dificuldade de me se expressar, de pagar mico, isso é importante, porque... Então fui para lá, setembro, outubro, aí veio lá aquele terremoto de Assis, né? E também começa o tempo, a faculdade, a língua, né? Não entendendo muito sofrimento nesse sentido de adaptação. Mas de domingo eu vinha tinha uma paróquia, São Liberato, que a gente ia lá domingo não só para trabalhar, para atender confissões, que é muito comum, e eu ia para o Olímpico, o estádio de novo futebol. Ver Roma, Inter, lá era a época do Fenômeno, Ronaldinho 97. Então a gente de domingo continuava vendo a questão do esporte. E aí os 2 anos que eu passei lá no Instituto da Família, João Paulo II, na Lateranense, e para mim foi um grande momento cultural, né? Que não só de pão viverá o homem, diz Jesus, de toda a palavra. O que é o empreendedorismo? Não é uma questão realmente sectária, é muito mais. É um aprendizado, é um crescimento. Você não trabalha pensando só em si, na tua família, mas você está pensando no bem comum. Então, isto foi morar em Roma, cidade eterna, do ano 700 a.C., toda uma cultura, toda uma história. E aí, então, foi realmente a grande experiência para a minha vida. A pessoa, quando ela gosta de história, né, quando você conhece o seu passado, você sabe aonde você vai pisar o seu futuro, porque a história sempre se repete. A história, por mais inovador que nós tenhamos alguma coisa, mas a história vai te nortear aonde você vai andar no seu futuro. Para o empreendedorismo, lucro é pecado?
Não, Não, claro que não. porque muitas vezes o empresário, né, é taxado, geralmente o empresário é taxado de ladrão, taxado porque tem lucros absurdos. Né? Não, Jesus foi, até no Evangelho domingo agora, a história de dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, o lucro, nós temos um sistema nosso, a democracia, o capitalismo, né? O lucro é necessário, né? Porque o lucro é a maneira que eu aprendi com meu pai foi um grande economista, né? 11 filhos, e ele sempre trabalhou com reserva. Meu pai sempre teve aquela preocupação em ter uma reserva. É aquilo que eu aprendi também com um professor de Roma, de economia, da família, da história dos 3G, né? Ganhar, gastar e guardar. Ou seja, isso é o planejamento. É o planejamento. Agora, o que está em questão, que vai se discutir, é que lucro é esse? Ele é fruto de quê? Do seu trabalho? Aí tem a questão da honestidade, da transparência. Aí é outra história, a questão da corrupção. Aí é outra coisa, é cueca para lá, não sei o que. Não, Deus, a cueca está famosa hoje. Exatamente, para dizer assim, o lucro é fruto do teu trabalho, do teu esforço, né, da tua equipe, e ele é importante, é necessário. Isso é muito importante. E aí, falando nisso, para as pessoas de casa conhecerem um pouco mais, né, nós temos aí um programa, como o senhor também tem, fala para todo tipo de gente. Como vive o padre? Né? A gente tem aquela curiosidade, o padre não trabalha, ele vive, ele tem. Como é que a ordem hoje distribui isso daí para ajudar? Como é que tem? O padre também tem vontades, né? Quero chupar um picolé, né? Então... Lógico. E isso é tão engraçado, Marcelo, que lá em Colatina, eu era pároco de São Roque, eu ainda para Vila Lelira e ainda Itapina. Então, um dia uma senhora me procurou querendo que eu fizesse um casamento, eu disse que eu não tinha como fazer, eu falei, mas eu não estou entendendo, o que vocês fazem? Aí eu falei, olha, vamos fazer uma proposta, me acompanhe um domingo comigo, venha comigo, vem passar um final de semana aqui. Né? E aí, quando ela teve a oportunidade de conhecer um pouco, né, desde o hospital, doente, hoje mesmo já fiz uma exéquias, e atendimento e assim por diante e tal. Quer dizer, então, o padre é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Agora, tem que lembrar que na Igreja Católica, você tem o religioso, você tem os carismas, tem os missionários, eu sou diocesano. Então, diocesano é diocese de Colatina, vou circular entre os 17 municípios que compõem a diocese. Então, já tive Novo Brasil, Pancas, Colatina, né? São Roque, então, aqui. Então, diocesano. Como diocesano, nós temos o bispo e nós temos, como todos os outros, nós temos ali a catecismo da Igreja Católica, nós temos as normas, como todas as pessoas, né? E a vida da gente é uma vida, eu entendo assim, é uma vida normal, né? Nunca deixei de jogar bola, nunca deixei de ir na praia. No princípio a gente fica um pouco meio perdido, porque a gente vai se adaptando, né? Porque as pessoas esperam da gente assim, e a gente ficar muito preocupado de atender o que as pessoas esperam da gente. Não, é o que eu espero da vida, né? O que a vida espera de mim. Então, se eu falar assim, o que a vida espera de mim? Espera que eu seja um cidadão cristão, que eu possa contribuir e viver a vocação com alegria. Então, a vida da gente é assim. Nós não temos sábado e domingo, às vezes feriado, às vezes eu falo assim, mas espera aí, eu queria ter um domingo para mim, né? A gente deixa de lado também essa questão de família, da gente, né? Dia dos Pais. Pela primeira vez agora eu fui celebrar o Dia dos Pais com meu pai, né, em agosto. Depois ele veio, fiquei mais uns dias com ele veio a falecer, mas isso a família entende. Mas é uma vida, eu não sei nem como explicar, porque eu sou o que sou. Já é natural ser. Natural, a pessoa vai dizendo assim, às vezes eu tenho que ajudar uma pessoa que às vezes vai olhando a gente um pouco mais meio fora do padrão, né? Uma coisa meio extra. Falei, opa, vamos ficar aqui, eu sou pessoa humana. Isso é porque muito importante. Porque o ser humano, ele é abençoado, consagrado, templo do Espírito Santo, filho de Deus e pessoa humana. Se eu deixar de ser pessoa humana, eu deixo de ser a pessoa quem eu sou, a minha identidade, a minha personalidade. Eu sou o que sou, e é com isto que a gente cria uma relação fraterna. Porque eu não posso ficar naquela hipocrisia, né? Não, eu me sinto assim.
E padre, nosso tempo aqui é curtinho, infelizmente, né? E eu tenho uma pergunta para o senhor explanar e também aproveitar os minutos que a gente tem para a sua fala final. Como a fé pode influenciar o empresário? Olha, Marcelo, esta é a chave, sabe que a fé é a chave, né? Se você tem a chave, você tem a porta. Se você tem a porta, você tem a sala. Se você tem a sala, você tem o mundo. Ou seja, então, a chave é uma coisa menor que nós temos, né? Eu sempre Sim. brinco assim, né? É pequenininha, chavezinha pequena que me dá acesso, uma chave. Então, às vezes, essa é a chave, tem pessoas que ainda não têm ou perderam a chave. Quando você perde a chave, você perde o foco, você perde o objetivo. Então, a fé não dá para explicar, mas a fé é algo que eu sinto, é algo que é o mistério da fé. E a gente vai caminhando para uma maturidade, é a liberdade. Então a fé vai te levar para a liberdade, porque Deus nos criou por amor para amar e ser feliz, ou ser livre. E a grande bênção é quando você fala assim, eu agora posso dormir em paz. Há uma harmonia entre força e fraqueza. Então a fé é tudo, porque a fé é esperança. Eu estava viajando para Brasília, e Brasília eu fui para Marabá, eu vi duas senhoras com muita preocupação, com muita medo de avião. E eu senti que acabou que elas sentaram do meu lado e eu disse, senhora, ela tinha que viajar, ela estava muito tensa. E eu falei assim, viajar de avião é fé, porque nós entramos e acreditamos. Sim. Quando eu tomo um remédio, eu tomo por fé, eu creio. Eu não vou ficar questionando, imagina a loucura se eu vou ficar questionando que a água que eu vou beber aqui, não, eu bebo porque eu tenho fé. A fé faz a diferença. Por isso que eu falo para os empresários, a fé é aquilo que é realidade, mas eu acredito, eu trabalho. Que a fé combina com o trabalho, fé é esforço. Fé é humildade. Então, se eu tenho a humildade, os humildes serão elevados. Porque você tem um sábio, o sábio é aquele que não sabe quer saber. Isso é humildade, é empreendedorismo. Agora, o orgulhoso, esse é o problema. O orgulhoso é o ignorante. O ignorante é a pior doença que tem, porque não sabe, não quer saber, tem raiva de quem sabe. Isso é muito importante. Padre, foi um grande prazer estar contigo, né? Um programa maravilhoso. Vou levar essa lição para casa, a chave, né? A fé é a chave que abre todas as portas. É verdade, se você não tem você vai precisar dos outros se não tem a chave. Você pode até perder ela, mas um pouquinho você encontra, que a gente é humano. Agora, quando você não tem chave, você fica na dependência. É isso aí. Né? Muito, muito obrigado. Nós aqui do Empreender tivemos hoje um programa maravilhoso. Agora você de casa curta bastante esse programa, né? E continue conosco na nossa programação aqui na Rede Sim, né? O seu canal que agora não é só local, mas está em todo o Espírito Santo. Continue conosco.